Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pedindo proteção, saúde e paz para todos nós, em especial a todos aqueles que estão sintonizados conosco neste momento. O responsável pelas respostas é o Carlos Mendes. Vamos então. Oi, boa noite, Carlos. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Tudo bom é com Tudo você? bem. Tudo jóia. Carlos, Maravilha. a sua. Aí, ficou bom. Não estava aparecendo o seu rosto. Porque eu estava Tudo ajeitando tranquilo? aqui. Hã? Tudo tranquilo Como? aí? Graças a Deus, tudo em paz. E com vocês? Tudo bom também. Tá ótimo. Então vamos lá, né, Carlos? Vamos Opa, começar para ver se dá tempo de responder todas, né? é isso. Hoje não é um tema específico, né? Hoje essa live é de temas genéricos, então tem perguntas assim de vários assuntos, englobando vários assuntos. A primeira pergunta que chegou para a gente é a seguinte: o que dizer para aquela pessoa que diz que não ora, não faz orações, porque Deus já sabe o que ela precisa? O que você acha disso? O que você tem a dizer para essa pessoa? Muito bom. Realmente ele já sabe. Quando nós começamos essa live, antes de começar, eu conversei com Deus, tá? Eu conversei com o nosso Pai. Eu fiz uma oração. Por que será? Eu perguntaria para esse companheiro como é que está a relação dele com o Pai, tá? Ele tem uma relação, porque veja, quando a gente fala Pai, Jesus começou e nos trouxe a oração, ele nos ensinou a orar, e quando ele nos trouxe a oração, ele não falou assim, oh meu Deus, oh isso, não, ele falou, olha, Pai Nosso. Ele representou a figura de Deus em Pai. E essa relação nossa, como é que fica a nossa relação com Deus, Pai? Ah? Nós trazemos para a nossa experiência, né? Hoje eu já sou pai, como é que é a relação minha com meus filhos? Ah, naturalmente que quando criança, eles gostavam de pedir, pai me dá isso, pai faz isso, pai aquilo outro. Na medida que foram crescendo, o pedir continua, mas menos, e começa a haver um diálogo de trocas de ideia, de amizade. Tá? Esse pedir ele não cessa nunca, mas hoje ele é muito menos, há uma relação muito mais de amizade do que de pedir. E quando nós falamos com Kardec, que ele traz o estudo da oração, ele diz que a oração ela tem três sentidos, né? É pedir, agradecer e louvar. Eu faço esse paralelo com a nossa relação com os nossos filhos ou com meu pai. Tá? Hoje, eu ainda peço alguma coisa para o meu pai, mas é muito mais uma relação de louvar, porque é uma relação de amizade. Então, quando criança, lá nos tempos primórdios, lá quando Moisés já falou, olha, não há uma imagem semelhante, né? Nós não vamos fazer imagem de Deus. Eu já procurava trazer aí uma consolidação de um Deus espiritual. Nós precisávamos de crescer psicamente. E nós entendemos que esse momento nós crescemos psicamente. Então, essa ideia de Deus provedor, sim, ela continua, mas hoje nós já somos independentes. E é por isso que nós passamos por essa situação tá? de planeta. Então, eu diria para esses irmãos o seguinte, olha, como é que está a relação com o nosso Pai? O orar não é só pedir, nós precisamos ter uma relação. Afinal de contas, quem governa o universo é o Pai. Tá? Essa relação é importante para que nós possamos continuar crescendo, continuar nos desenvolvendo. É Tá? interessante essa leitura que você fez, né? Porque eu já ouvi esse tipo de pergunta, ou de comentário, inclusive de pessoas espíritas mesmo, que falam que não tem necessidade de tanta oração, porque Deus realmente entende todas as nossas necessidades.
Mas quando você pensa, feito você está dizendo aí, que a gente não faz orações apenas para pedir, não deveria ser, né? Porque, na verdade, a gente tem muito mais coisas para agradecer do que para pedir. Então, é uma leitura muito bonita essa, de que a gente precisa de rezar, orar, se é que a pessoa fale, para louvar e agradecer também, né? Ainda que eu entenda que ainda que Deus saiba tudo que a gente, né, a gente necessita, tem a questão também do livre-arbítrio, né, Carlos? Assim, às vezes é necessário você, né, se Você, expressar. você sabe tudo que seus filhos precisam, É, mas você não pode fazer tudo, você não pode tolher a liberdade deles, né? Isso seria ruim até para a formação e desenvolvimento deles, eles têm que caminhar. Então, nesse momento, você dá umas dicas, você orienta, você vai conversar, eles vão vir até você, se criar esse ambiente de amizade, né? Então, isso vai acontecer naturalmente. E eu entendo esse louvar, essa troca de relação, essa troca de amizade, do que seria o louvar. Eu entendo essa relação de amizade que a gente deve fazer com Deus. é. Isso E vai quantas determinar. vezes que a gente não está passando por uma situação difícil, está com algum problema, ou está com uma dúvida e não sabe para que lado que vai, quando você faz a oração, você se sente mais fortalecido, né? Tantas vezes eu já deitei com algum problema, e quando eu acordei, o primeiro pensamento que me veio foi a solução daquilo que eu estava, sabe? Que eu passei às vezes a semana inteira pensando. Isso. Tá bom, então. A segunda pergunta é uma pergunta assim sobre relacionamentos. A pessoa está perguntando assim: se você ou alguém faz um planejamento assim, na época da encarnação, um planejamento reencarnatório, de se casar com uma determinada pessoa. E por algum acaso, se essa relação não der certo e ela termina, você necessariamente terá que reiniciar essa relação de onde ela parou numa futura existência? Olha aí, uma pergunta, né? Nós podemos até conceituar essa pergunta dentro do que vocês responderam na live anterior, que é a questão do divórcio, né? A igreja, por um período, falou da indissolubilidade do casamento. E Kardec, na questão 697 do Livro dos Espíritos, questiona quanto à indissolubilidade. Ela é uma lei natural ou uma lei dos homens? Naturalmente que é uma lei dos homens. E quando a gente faz uma reflexão nessas leis dos homens, nas leis naturais, é que a gente vai entender a questão dos nossos compromissos, né? Da nossa responsabilidade. Nós ainda não aprendemos a assumir a responsabilidade total perante os nossos atos e perante os demais. Eu convoco uma lei natural que o príncipe trouxe para nós. Tu se tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa, por quem você cativa. Se você cativou, como é que é a relação de vocês dois nessa encarnação? Se não me engano, a Sueli Calda Schubert, né? Ela, não sei se foi ela, se foi uma outra oradora espírita, ela, quando o marido, aquilo que a gente fala que é trair, que arrumou uma outra, ela deu graças a Deus. Porque o matrimônio para ela era um peso, porque ela sempre foi conferencista, tanto na área médica, que ela é médica, quanto na área espírita. E, como o marido não acompanhava, era sempre um transtorno essas conferências. Quando ele arrumou outra, ficou muito fácil para ela. Então, ela libertou, ela separou e ela foi conduzir a sua vida como ela gostava de fazer essas palestras, tudo. E ele teve alguém para apoiá-lo, né? Ele arrumou uma outra consorte. Então, essa separação, será que numa próxima eles vão ter algum compromisso um com o outro e vão ter que voltar juntos? Então, essa nossa relação de casamento, sim, nós observamos, podemos até dizer que 90% dos nossos casamentos são provacionais, tá? Mas muitos deles nós escolhemos. Separamos em que condições que cada um está. Estamos bem, estamos tranquilos, estamos continuando a progredir ou vamos deixar a nossa companheira ou o nosso companheiro para trás?
Se nós deixarmos alguém para trás, com certeza, na próxima ou alguma encarnação para frente, vamos ter que voltar junto. Agora, se os dois continuam progredindo, e quando você chega no plano espiritual, que você vai programar a sua nova encarnação, isso tudo é pesado, tudo é analisado e quais são os compromissos que nós temos para trás que nós temos que saudar. Então, não necessariamente, nós não vivemos mais a lei de Talião, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Hoje nós já compreendemos que a lei é do progresso e de amor. Tá? Então, nós todos temos que progredir. Em relação a isso, eu fico pensando, naqueles casamentos que, às vezes, um dos dois passa por situações complicadas, difíceis, aquela mulher que tem, né, que às vezes sofre violência doméstica e tal. Essa pessoa não é possível. Eu imagino que se um casamento dessa natureza termina, a responsabilidade não foi dela. Então, eu não vejo que, né, numa existência futura ela tenha necessariamente que conviver com esse Não, ex-cônjuge, né? é isso que nós precisamos de entender. Não necessariamente ela não é uma lei de Talião, que ela vai ter que voltar com ele. Mas o fato é o seguinte, ela vai progredir. Ela está numa condição, digamos, melhor. Então, ela progride. Só que, com o tempo, ela vai ver a necessidade, porque há um vínculo entre os dois. Nós não podemos esquecer que o amor é o que rege o universo. E o ódio nada mais é do que o amor adoecido. Em que estágio? Tá? Esse companheiro também, as lutas na dinâmica da educação, porque a gente tem que entender que o universo, o Pai, ele nos educa, ele não nos pune. Então, você voltar com aquela pessoa naquela condição, de repente, é uma punição. Deus não pune, Deus nos dá condição de educarmos, de crescermos, de evoluir. Então, ela pode ser que na próxima ela não volta junto com esse companheiro, porque ela já está numa situação melhor, psiquicamente, e precisa dar tempo para que ele passe por outras experiências, para que ele amadureça, para que os dois voltem a ficar juntos. Por isso, assertivo de Jesus, reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho. Mas se seu adversário não se coloca em condições, aí você vai ter que dar um tempo para ele, né? Para que ele se coloque a caminho para haver essa reconciliação. Certo. Agora, essa daqui, eu acho que ela faz uma referência a uma palestra que o Rogério fez essa semana, sobre muitas moradas na casa do pai. Considerando que existem outras moradas na casa do pai, ou seja, outros mundos, né, outros lugares, alguém poderia pedir, na época de reencarnar, para reencarnar num planeta similar ao da Terra, de provas e expiações, mas que não seja a Terra? Com certeza que podemos pedir. Digamos de passagem, a palestra do Rogério vale a pena todos voltarem a ouvi-la. Né? Excelente palestra que nos esclarece muito quanto a essas moradas. E aí entra aquela que eu falei no início, a nossa relação com Deus. Pedir, nós podemos pedir. Sim, tranquilamente você pode pedir. Só que hoje nós temos uma visão de mundo. Quando nós desencarnamos, quando nós vivemos o mundo espiritual, a gente dilata essa nossa visão, porque você passa a ter uma percepção maior de tudo aquilo que nós somos, né, de todas as nossas experiências e o nosso propósito reencarnatório. Com isso, será que vale a pena realmente? Oh, não, peraí, eu estou meio cansado da Terra, deixa eu partir para um outro mundo? Nós podemos pleitear. Vai ser aceito quando o seu filho pede para mudar de escola. Não estou gostando dessa escola, ele muda de escola. Nós podemos atendê-lo, podemos não atendê-lo. Depende muito das circunstâncias. Então, podemos pedir, nós podemos pedir. Agora, o nosso pedido vai ser aceito, aí depende de algumas circunstâncias, que às vezes, até na hora de fazer o pedido, nós até... Opa, não, peraí, não está na hora desse pedido ainda. E a gente não pode esquecer, numa palestra falando do Chico, né? O Chico foi convidado a participar daquela cerimônia que foi feita para o Bezerra de Menezes, não sei se você recorda, em que o Bezerra de Menezes estava ali, ele, mais alguns espíritos, recebendo ali
o que a gente poderia chamar do green card do plano espiritual, né? Bezerra de Menezes estava recebendo um passe livre para ele ir para outros planetas mais evoluídos. Ele já tinha condições, mas ele, ainda que sensibilizado pela homenagem, mas ele tinha compromisso com os seus irmãos terrenos, né? E ia continuar mais um tempo aqui. Mas ele não precisava mais de pedir a partir desse momento, falar assim, não, eu quero ir em tal sistema. Ele já alcançou essa condição. Então, é uma condição diferente. Quando nós alcançamos essa condição de conhecimento, de trabalho, né? De benevolência para com os nossos irmãos, aí a gente passa a aprender a conviver mais em harmonia com o universo. E aí sim, nós podemos adquirir também, nós podemos ganhar essa oportunidade de ir para outras escolas, tá? Seguindo a nossa vontade. Eu sempre fico nessa dúvida, assim, porque a partir do momento que você tem condições de ir para um superior, eu entendo, assim, mas eu tenho essa dúvida, se você inicia o ciclo aqui no planeta, se você tem que concluir aqui, entendeu? Ou se, mesmo eu ainda tendo alguns resgates, algumas expiações, algumas provas aqui ligadas esse planeta, se ainda assim eu poderia, tipo, estagiar em um outro planeta similar e voltar novamente para esse. Não, aí sim, isso tem os planetas próprios para isso. Você pode perfeitamente, né, ir para outro planeta, uma outra escola, aperfeiçoar lá e voltar em condições melhor para reconciliar com esses irmãos que nós deixamos aqui. Certo? Isso aí é perfeitamente possível. E eu não me recordo que obra que traz notícia disso aí, que tem os planetas escola, assim, que você fica lá na erraticidade por um período entre uma encarnação e outra. Nesse planeta você vai estar adquirindo conhecimentos para que você, voltando, você vai colocar em prática, né? É. Pergunta número 4. Quem tem uma mediunidade mais ostensiva e essa pessoa acaba que não faz uma reforma íntima, não se cuida, não estuda, ela está fadada necessariamente a ter uma obsessão grave? Quem tem uma mediunidade ostensiva que você falou? É, eu acredito que um médium, né? Uma pessoa Médio, que né? tem. Você falou da reforma íntima. Bom, até onde eu já estudei, todos que não fazem a reforma íntima está sujeito a uma obsessão. Tá? A mediunidade é como uma antena. E Kardec já afirmava que todos nós somos médium. Então, vai depender da potência da nossa antena. Né? Então, qual a potência da nossa antena? Nós vamos estar mais em contato com os nossos irmãos espirituais, com a vida espiritual em si, ou com menos contato. Mas todos nós estamos aparelhados para termos esse convívio com o plano espiritual. E não só com o plano espiritual, com os pensamentos que nos cercam. Tá? Então, essa influência, ela vai vir de várias maneiras. Então, quem não procura fazer a reforma íntima, quem não procura o vigiar e orar, naturalmente que ele está muito mais suscetível a influências perniciosas, a influências que conduzem ele ao mal. Tá? E a desequilíbrio, as situações de desequilíbrios, de desarmonia, de um modo geral. E quantas vezes não leva ao vício, né, de várias maneiras. Então, assim, não é só o médium, aquele que tem uma mediunidade tão ostensiva que precisa de fazer o trabalho, mas todos nós precisamos de fazer o trabalho da reforma íntima. Todos nós precisamos de fazer o trabalho do Conheça a Ti Mesmo, né? Que é a harmonização interna, que é o conhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Eu imagino que a pessoa imagino que quem tenha feito a pergunta, talvez eu tenha assim um certo receio de ter essa mediunidade mais ostensiva e caso não trabalhe, né, não esteja exercitando, estudando,
e de se envolver, né, assim, em algum processo obsessivo. Eu imagino que seja essa a questão. Talvez a questão da reforma íntima da pergunta aqui tenha mais a ver assim, com o trabalho, né, que a pessoa, quem tem, né, quem é médium, que trabalha num centro espírita, muitas vezes passa por uns períodos assim que fica com preguiça de ir, ou trabalha até tarde, não tem tempo, e deixa de ir, de frequentar e de exercitar essa mediunidade. Às vezes fica mais suscetíveis a alguns processos obsessivos. Poderia ter isso também? É, sim, poderia ter. Agora, o fato é que nós temos medo do desconhecido. Tá? Nós carregamos esse sentimento de medo há muito tempo conosco mesmo. E o grande mistério, que toda a vida se falou do mistério, a igreja, não criticando a igreja, mas ainda fala que a vida é um mistério, né? A morte. Mas o grande mistério somos nós mesmos. Eu sou o grande mistério, para mim, né? Eu acho que cada um é um grande mistério. Nós precisamos de nos conhecermos e de trabalharmos. A mediunidade é mais um sentido que nós temos que nós vamos estar trabalhando, e ela tende, nesse processo de transformação da Terra, de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, depois do mundo feliz, nós vamos estar convivendo muito mais com o plano espiritual. Então, a mediunidade ela tende a ser aguçada. Bom, se nós temos uma mediunidade mais aguçada, mais como se diz, ostensiva, nós precisamos de buscar conhecer. Tá? Não tem outra maneira. É da mesma forma que na escola nós aprendemos a falar, a escrever, a fazer a matemática, infelizmente as nossas escolas ainda não têm essa formação para nos ensinarmos esses conceitos, né? De mediunidade, de filosofia, do conhecer a ti mesmo. Então, esses conceitos a religião deveria fazer, né? A família e a religião deveria trazer. Infelizmente, poucas religiões se preocupam com isso nessa formação, para não causar aí um misticismo e um terror, né? Como se isso é coisa do demônio, como se isso é coisa de não sei do quê. Não, isso é um processo natural em nós e que a mediunidade, você não trabalha ela só na reunião mediúnica, você trabalha ela no dia a dia. Não tem, o médium ele não é médium só na casa espírita ou só em outro agrupamento religioso qualquer. Você é médium o tempo todo. Porque a intuição, você no trabalho, quantas vezes você no seu trabalho, você falou há pouco tempo, aí você levantou com uma ideia, opa, eu vou resolver meu problema. Isso é mediunidade, né? Você trouxe essa ideia do plano espiritual. E muitas vezes você, no seu trabalho, você sente aquela ideia nova, aquele pensamento vindo na frente, você sente a vibração de um companheiro de trabalho. Isso tudo é mediunidade. Tá? Então, são valores que a gente tem que ir conhecendo e aprendendo e desenvolvendo ele. Carlos, isso não está na pergunta, não, mas eu vou te perguntar assim mesmo. Você acha que uma pessoa que ela sabe que ela tem essa mediunidade, se ela não faz nada com ela, se ela por medo, por alguma razão, ela deixa aquilo lá e não desenvolve, que prejuízo que essa pessoa pode ter? Bom, você recebeu uma ferramenta para trabalho, tá? E deixou essa ferramenta estacionada, quieta. Qual é o seu prejuízo? Você entende? No Evangelho, eu não recordo mais em que capítulo, que diz que quando você deixa uma enxada estacionada, né, uma ferramenta de trabalho, ela enferruja, ela se desgasta. Quando você vai usar a enxada, ela não serve mais. Quer dizer, é uma ferramenta de trabalho. O prejuízo é grande. Veja, nós não estamos aqui na Terra para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Se nós não estamos utilizando as ferramentas, lembra da palavra dos talentos, que Jesus nos traz com muita propriedade, naturalmente, né? Aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2 e o que recebeu 1 enterrou. Senão nós recebemos o nosso talento, nós ficamos com medo, enterramos ele, o que vai acontecer conosco?
tá? Até o que tem lhe será tirado e dado àquele que tem mais, porque é aquele que recebeu e produziu. Então, nós devemos receber os talentos do Pai e colocarmos em exercício. Se nós temos preguiça, aí cada um vai responder por aquilo que fez e deixou de fazer. Tá? Aqui a quinta pergunta é assim: o que você, qual a sua visão diante da seguinte colocação? Algumas pessoas entendem que no momento da morte seria um momento de se comemorar e não de se lamentar. O que você pensa dessa colocação? Bom, comemorar sim, mas como comemorar? Porque, veja, a morte, para nós, é como o nascimento. Quando você nasce, você não comemora o nascimento de uma criança, mas você não faz estandalento. Você fica com alegria e tal, e respeita até a condição daquela criança que está ainda bebê, não pode ir com som alto, não pode, né? Muitas coisas. Quando nós desencarnamos, esse é um momento também de transição. Da mesma forma, quando nós nascemos no plano, no nosso plano material, quando nós desencarnamos, nós nascemos novamente no plano espiritual. Há um estado de perturbação, tá? Um estado que pode ser curto ou longo, dependendo das conquistas interiores de cada um. Não tem nada a ver com religião, são conquistas interiores. Esse momento, ele deve ser respeitado por todos. Então, ele deve ser um momento de alegria, sim, porque essa pessoa que está libertando, deixando o corpo, ela está se libertando. Agora, mas é um momento de respeito, porque é um momento que ele está se adaptando à nova vida. Então, ele vai levar as impressões que nós passamos para ele. Então, daí a importância da oração, daí a importância não daquele momento de tristeza, como nós fomos educados dentro do tempo. Porque não é um momento de tristeza, mas também não é um momento de algazarra. É um momento de alegria, mas de uma alegria com respeito. Porque esse irmão que está desencarnando, por mais que vamos pegar um Chico Xavier como exemplo, que já é um espírito mais lúcido, mas qual é a condição dele? O que ele espera de nós nesse momento? E qual que é a nossa condição? O que nós esperamos nesse momento que os nossos familiares, os nossos amigos procedam? Nós vamos estar entrando num mundo novo. Nós vamos estar fazendo uma viagem que não é novo. Quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos ver que não é tão novo, que nós todo dia vamos para lá. Eu não recordo que o filósofo perguntaram se ele tinha medo da morte, ele falou que não. Porque todo dia nós morremos. Quando nós dormimos, nós morremos. É um filósofo já antes lá de Cristo, e que eles já tinham essa visão de vida espiritual. Então, toda noite nós morremos e toda manhã nós nascemos novamente. É interessante esse pensamento dele. Então, mas há um desequilíbrio momentâneo, e às vezes não momentâneo. Se a gente pegar o exemplo de André Luiz, o desequilíbrio dele durou 8 anos. E era um espírito que a gente poderia pegar intelectualizado, porque era um médico enquanto encarnado. E quando desencarnou, como é que era a condição? Será que nós poderíamos fazer? O que nós poderíamos fazer no seu velório? Então, infelizmente, a maioria dos nossos irmãos que parte para o mundo espiritual ainda não criaram essa consciência lúcida, né? Que vamos deixar o corpo e que vamos partir para uma nova vida. Aí facilitariam as nossas reuniões. Agora, que nós devemos mudar a nossa posição diante do nosso irmão que está deixando o corpo, nós devemos mudar. Não para uma euforia, mas para uma alegria saudável. E transmitindo afeto, confiança e esperança para esse irmão. Eu acho que isso é uma questão também cultural, né? Assim, nós aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de se comemorar, né? O velório, assim, isso não eu conheço que já tem esse país na África que tem essa cultura de comemorar. Eles conduzem o caixão até o lugar do sepultamento com danças e cantoria.
Tá? Ficou, teve até umas musiquinhas aí, né? Uns memes ali que apareceu aí nos grupos de WhatsApp, né, a respeito disso. Acho até que talvez tenha vindo daí essa pergunta, mas de qualquer forma, assim, é algo é, bastante difícil, né, de se entender, assim, eu imaginar essa comemoração assim, é como você mesmo falou, é preciso ter um certo controle a respeito disso, né? Um certo, se falar a respeito disso, uma preparação, porque as pessoas em geral não gostam do assunto, não gostam de conversar sobre morte, e quando se depara com a questão que chega para todo mundo, né? Todas as pessoas é, passam por essa situação, muita gente não sabe muito lidar com isso, aí o luto fica pior. É. Mas Qual que é o medo do vírus hoje? é, são alguns, né? O medo do vírus hoje é o medo de morrer, medo de sofrer, medo de perder o emprego, alguns medos assim agregados. Mas o grande medo nosso ainda é a morte, né? Se preocupa muito com a morte. Nós ainda vivemos mais um pouco na face da Terra para nós aprendermos o sentido literal da morte. Né? Mas ninguém nasce só e ninguém morre só. Isso nós temos que guardar essa certeza, certo? Há companheiros nos dois planos no nascimento, né? Que é a mãe e os pais e ali todas as pessoas a auxiliar, por mais que seja uma pessoa que não tem essa família, mas do plano espiritual nós temos a certeza que esse espírito que está reencarnando está sendo acompanhado. E da mesma forma quando nós desencarnamos, né? Nós vamos estar acompanhando os nossos familiares que estão passando por alguma enfermidade que pode levar à morte, nós vamos estar cuidando e com certeza do plano espiritual, aqueles amigos que já antecederam e mesmo os nossos, que nós chamamos ainda anjos da guarda, mas são os nossos espíritos amigos, né? Que conduzem a nossa encarnação, vão estar ali nos recebendo. O André Luiz, volta a referir a ele, porque é um exemplo que nós conhecemos mais em função das suas obras, os amigos sempre estiveram ao lado dele, ele que não percebia, a sua condição psíquica não lhe dava isso. Quando ele orou, olha a importância da oração que nós falamos no início, hein? Quando ele orou, sinceramente, a visão dele abriu, a visão dele dilatou. Então, se nós cultuamos hoje uma boa relação com o nosso Pai, né? Que é através da oração, da prece, né? O momento do desencarne é muito tranquilo, porque nesse momento nós vamos estar em comunhão com Ele. Mas será que a maioria das pessoas não vai desencarnar na mesma situação do André Luiz? Ou pior? Infelizmente, nós temos notícia não muito recente, mas até mais recente, que o Chico chamando a atenção que nós, espíritas, estamos desencarnando muito mal. Nós, espíritas, que deveríamos, assim, em função dos conhecimentos que nós temos, nós deveríamos ser o exemplo, né? E nós estamos desencarnando mal. Por que nós estamos desencarnando muito mal? Pois é. Nós temos mais trabalho do que outros irmãos. Tá? Porque esses conceitos, para nós, ainda há uma dificuldade de ser enxergado, de ser entendido. Os conceitos da vida, o conceito da continuidade da vida, do sentido do progresso, esse medo do desconhecido, que ele já hoje, para nós, não é tão desconhecido mais. Tá? Mas nós passamos pelas leituras sem prestarmos atenção nela, né? O que é a vida? Aí falta o conheça a ti mesmo e falta a convivência com o Pai, a convivência com Jesus. As nossas famílias, vou voltar um pouco lá atrás, no passado era 10, 12, 15 irmãos, não é isso? Era normal o mais velho cuidar do mais novo, não era assim? Sim. Ah? Então, essa experiência é uma experiência de vida do plano espiritual. Isso não é o homem que foi criando, não. O homem foi desenvolvendo a um reflexo do que se vive na vida espiritual. Jesus é o nosso irmão mais velho que vem cuidando de nós, auxiliando nesse movimento, tá? De progresso nosso.
Então, nós estamos caminhando para frente. É. Né? Aí a próxima pergunta, ela tem, tem alguma coisa a ver com essa questão. Existe fatalidade? O nosso destino já está traçado, assim, do momento que você nasce, tudo já está planejado? O Tudo. momento da nossa morte, todas as Tudo questões isso. mais importantes? Todas as questões importantes nós já planejamos. Se nós não tivermos condições ainda de planejar, alguém já planejou para nós, mas é o nosso planejamento. Mas o Emmanuel traz uma muito importante, uma fala que ele diz o seguinte: a educação é a iluminação do instinto, do íntimo, tá? A educação e a iluminação do íntimo constitui o amor ao santuário de Deus em nossa alma. A educação e a iluminação do nosso íntimo constitui o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Nós somos o santuário de Deus. Quando Jesus se referia a entrar para dentro do quarto, para a oração, ele estava falando do nosso quarto, do nosso íntimo. Nós somos o santuário. Na minha fala anterior, você recorda que eu falei que nós somos um pequeno universo, né? Um micro-universo. E se você pegar as leis da gravitação, que é o mesmo que gira num átomo, é o mesmo que gira nos sistemas solares, nas vias, nas galáxias. Então, nós somos um micro-universo. E o que nós estamos fazendo desse universo? Então, a educação, a iluminação desse íntimo é uma relação de amor com o Pai. E quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais. Então, quem ilumina, tá, nas profundezas do nosso interior, do nosso sentimento, das nossas emoções, nós podemos modificar o determinismo das condições materiais das nossas existências. Então, assim, há uma fatalidade? Sim, mas há um livre-arbítrio. E há um respeito por esse livre-arbítrio. Então, nós escolhemos a nossa encarnação, mas qual é a sequência que nós estamos dando a ela? Nós podemos adiantar o nosso progresso, nós podemos ir a passos lentos e podemos retardar o nosso processo, mesmo que estavam fatalmente previsto acontecer. Vai depender da nossa ação, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Ficou claro? Ficou. Assim, na verdade, eu acho esse um assunto bem difícil, assim, sabe? Essa questão de fatalidade, de as coisas estão predestinadas, não estão. Porque assim, se você pensar que pode te levar a pensar assim, que você não precisa fazer nada, você não precisa se esforçar para nada. Porque de um jeito ou de outro, se você tiver que ser bem sucedido no emprego, vai ser, estudando ou não, entende? Eu não gosto muito dessa questão de, sabe, de falar. Porque parecendo que aquilo é uma. Sabe, quando alguém fala assim, você teve muita sorte de ser bem sucedido, ignorando o trabalho todo, o esforço da pessoa, de estudar, enquanto o outro sai para passear e você está estudando. Então, eu tenho essa certa dificuldade quando eu escuto falar em, isso já estava traçado, já estava planejado, sabe, cara? Muita coisa está planejada. Você não pode nascer num berço rico ou num berço pobre. Agora, você não pode esquecer que nós, enquanto espíritos em evolução, vamos sofrer todas as vicissitudes que o planeta pode oferecer. Então, nessa encarnação, eu nasci num berço rico, maravilhoso. Na próxima encarnação, eu nasço num berço pobre. O que é que eu estou fazendo das minhas experiências? Então, esse pensamento que eu não preciso me esforçar, porque já tem um determinismo aí, uma fatalidade, é o pensamento preguiçoso. Ou então, eu não preciso me esforçar, porque aquilo que vai acontecer, vai acontecer. E não é bem assim, irmão, tudo bem. Algumas situações, ela pode até acontecer involuntariamente, né, do nosso esforço, mas não preocupa não. O problema é que nós gostamos de transferir, quando as coisas dão certo, o
O mérito é nosso. O crédito é nosso. Mas quando dá errado, aí nós precisamos de arrumar um culpado. A responsabilidade é do outro. Tá? Só que nós precisamos de entender que a responsabilidade das nossas escolhas é toda nossa. Nem Deus, que é o nosso Pai, interfere no nosso livre-arbítrio. Quem interfere no nosso livre-arbítrio é aquele irmão que não está tão equilibrado. Quando tem alguém interferindo no nosso livre-arbítrio, é porque ele não tem equilíbrio. Porque mesmo os nossos amigos espirituais, que já têm um equilíbrio, né? Um desenvolvimento, eles não exercem nenhuma ação sobre o nosso livre-arbítrio. Agora, aquilo que nós chamamos de obsessor, que nada mais é que esse espírito que ainda não tem um conhecimento, não está apto a desenvolver, ele vai buscar e ele quer impor a sua vontade. E ele impõe a sua vontade, ele não respeita o livre-arbítrio. Então, aí nós vamos culpá-lo pelas nossas escolhas. É muito fácil, né? É. E a próxima pergunta, eu acho que também vai por esse viés aí de consequências, de destino, que é sobre doenças. Todas as doenças que nos acometem, elas seriam consequências de nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso passado, até mesmo aquelas provocadas por vírus, pelo mosquito que te acha e te, entendeu? Aleatoriamente ali na multidão e pica, desenvolve uma dengue, assim. Olha, nós não podemos deixar de olhar no Evangelho segundo o Espiritismo quando Kardec traz lá as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Nós temos causas anteriores e causas atuais. E cada um é que tem que se avaliar. Tá? Volta aí aquela velha afirmativa, conhece a ti mesmo. Essa doença, ela pode ser causa anterior. Sim, tudo que eu venho fazendo não justifica essa doença. Ou então, ela está ligada a causas anteriores, que foram atitudes de encarnações anteriores que eu causei um prejuízo ao meu perispírito e hoje ele vai refletir no meu corpo. Isso é básico. Bom, a causa não é anterior, mas eu posso adquirir essa vida. Se você descuidar, o caso do vírus, você descuidou da sua saúde, você fez extravagâncias, não abusou dos alcoólicos, abusou das noites mal dormidas e todo tipo de abuso que pode trazer prejuízo para o seu corpo. Você enfraqueceu o seu corpo, o que vai acontecer? Você está sujeito a qualquer tipo de vírus, não só esse vírus do Covid aí hoje, mas as gripes de um modo geral e outras doenças que elas são o que Meimei, acho que se não me engano foi Meimei, foi Sheila, que trouxe para nós que são os diamantes em nossa vida, né? Esses momentos de dor, ele nos causa, eu estou lembrando aqui que é momentos diamantes, são momentos dourados nessa vida, porque ele vai fazer com que nós possamos refletir a nossa situação. Agora, se nós passamos pela doença e não refletimos, acaba que ela volta novamente. Tá? A dor, ela é um móvel para que nós possamos sair do nosso estado de conforto e trabalharmos para o nosso progresso. Tá? Ela não tem outro sentido. Volto a afirmar, Deus não nos pune, Deus trabalha para a nossa educação. Quem nos pune são nós mesmos, tá? Que afastamos das leis naturais e cometemos os nossos erros. Conversando essa semana, a Vanessa estava conversando com uma amiga que é médica, elas estavam discutindo sobre esse assunto da questão de tudo aquilo que acontece com a gente, do vírus, de quem só vai morrer quem tiver que morrer com o vírus. Muita gente pensa, não precisa de ter tanto medo, não, porque isso aí já está. Quem está programado para morrer pelo vírus vai morrer pelo vírus, quem não está não vai morrer. E aí ela perguntou para a Vanessa, mas e os médicos? Então, se fosse assim, para que os médicos existem? Para que servem os médicos? O que você poderia falar sobre isso para essa pessoa? Ela, que no caso, essa amiga dela não é espírita. Os médicos têm uma grande responsabilidade, eles são missionários, né? O médico é uma missão.
Infelizmente, alguns não entendem assim, mas eles são missionários. E se Deus colocou a medicina, é para promover o bem-estar. Deus é Pai, Ele preocupou com a nossa condição física, Ele sabia que a gente não tem o equilíbrio necessário para manter esse corpo em equilíbrio, né? E Ele, então, criou a medicina. Então, aí vem a questão do determinismo. Ah, bom, se eu for morrer, se está marcado para mim morrer, então não preciso fazer nada que eu vou morrer. Pensamento preguiçoso. Será que realmente está determinado que eu tenho que morrer com esse vírus agora? Quem me garante? Você pode me garantir? Quem pode garantir? O médico? Não. A medicina vem para nos auxiliar, nos trazer esse conforto e esse bem-estar. Eu estou seguindo as orientações do meu médico para criar esse bem-estar? Ah? Agora, porque, veja, em que momento que é o meu momento da morte? E mesmo sendo o momento da morte, eu preciso desencarnar da melhor maneira. Se eu entro de uma maneira ruim, acometo com essa doença, quanto tempo, que é o que você me perguntou na pergunta anterior, a questão da morte, quanto tempo que eu vou estar confuso no plano espiritual? Eu não me preparei. Eu tinha que morrer, então morri, mas e qual é a minha condição? Será que essa morte eu não antecipei? E se eu antecipei, é um suicídio. Tá? Não podemos esquecer. E o suicídio é sempre um comprometimento. É o que aconteceu com o André Luiz. É um suicídio. Ele antecipou. Ou então, às vezes, eu devo até ter que desencarnar com esse vírus, mas era para me desencarnar em junho e eu desencarnei em abril. Eu antecipei. Então, a coisa não é assim, muito matemática, não. Eu tenho, mas eu preciso de trabalhar. É verdade. E aí a gente vai para a última pergunta, então, de hoje, que também tem nessa linha, né? Essas perguntas foram todas mais ou menos ligadas a isso, apesar de não ser temático, mas é uma coincidência. Quando nós nascemos, nós já temos data certa para morrer? Isso pode acontecer antes da hora, pode ser abreviado, ou a gente pode conseguir um adiamento, alguma coisa assim desse tipo, uma prorrogação. Você pode antecipar, pode morrer na data certa e pode postergar, pode haver uma prorrogação disso aí. Você não, a espiritualidade que coordena a nossa encarnação, dependendo da situação, pode até antecipar. Em alguns casos vai acontecer isso. Em outros casos vão, olha, porque a vida no corpo material é muito importante para nós. É isso? Então, é importante que a gente desencarne bem. Mas quando? Agora, o que a gente deve evitar a todo custo é o suicídio. Porque você antecipa quando você suicida. Qualquer tipo, né? O suicídio não é só aquele suicídio direto, como a gente já vem falando e outras lives já foi comentado, quanto à questão do suicídio. Não é só o suicídio direto que você tira a sua vida num ato, mas tudo aquilo que você faz, que você vai comprometendo o seu vigor físico, você pode estar antecipando o seu desencarne. E aí você comprometido, você vai ter problema no plano espiritual. Agora, isso não impede também que você desencarne antes do período programado, porque a espiritualidade entendeu que era melhor para um menor comprometimento da sua encarnação. Então, eles podem causar o seu desencarne antes. Tá? Mas então, assim, aquela pessoa que morre de bala perdida, por exemplo, ela poderia estar no lugar errado, na hora errada, e ter desencarnado na hora errada em função disso? Ou alguém que entrou num avião e esse avião caiu e não era para ter viajado? Nesse caso, ela morreu na hora certa? Não cai uma folha sem que o pai saiba. Já viu esse ditado, não já? Sim. Então, você achar que tem uma mala perdida que te levou a esse desencarne, um avião que caiu, quer dizer, não há nada por acaso. No universo, ele não é administrado pelo acaso. Ele é administrado por uma consciência muito lúcida, né? Por uma inteligência suprema.
Então, não há o acaso. Você não vai morrer por acaso. Chegou o seu momento. E por mais difícil que seja o momento, tem uma história eu não recordo mais o nome do personagem, mas era uma criança que desencarnou, que os ladrões roubaram o carro, e na ânsia ali daquele negócio, era uma criança numa cadeirinha no banco de trás, e a mãe pedindo que não, os ladrões saem correndo no carro, essa cadeirinha cai e essa criança é arrastada no Rio de Janeiro. Então, veio a desencarnar. Quer dizer, isso causa uma comoção muito grande em nós, né? Porque olha a condição que essa criança vai desencarnar. Mas depois ele manda uma mensagem, olha, ele, enquanto romano, ele gostava de pegar aquelas pessoas que eles prendiam, né? Amarrar na sua biga e sair arrastando ele, né? Naquelas estradas até ele morrer. Quantos que ele não levou ao desencarne desse jeito? Então, nada mais justo, e ele pediu que ele precisava de passar por essa experiência. E ele passou. Tá? Aí você fala que foi por acaso. Agora, é necessário que haja o escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Tá? Por que Jesus trouxe essa afirmativa? Ai daquele por quem vem o escândalo. É necessário que haja. Então, aquele que cometeu esse crime, ele não fica impune. Ele só não vai, nós voltando aí, lembrar das leis. Não há uma lei de talião aí. Nós temos que lembrar que Deus é Pai, é justo e amoroso. Esses ladrões que cometeram esse crime, eles vão responder? Vão. Mas de que maneira? De que maneira que o Pai vai conduzi-los à educação? Aí precisamos de refletirmos mais dentro desse conceito, porque nós conhecemos muito pouco ainda, né, dos conceitos do Pai. Eu vi aí o nosso companheiro falando aí da diferença de determinismo e fatalismo. Eu considero muito a questão de palavras, né? Os espíritos mesmo dizem para nós o seguinte: quanto aos termos, quanto às palavras, vocês se esclareçam, vocês se entendem. O importante é que vocês se entendam. Tá? As palavras pouco se importa, porque a palavra falada ainda é uma ferramenta utilizada no mundo material. Quando você vai numa reunião no plano espiritual, né, já numa reunião acima, já não há uma palavra falada. Eles não têm um mecanismo da fala. Como é que é a troca de informação nesses planos? Tá? Então, é complicado a gente ficar muito preso à palavra. Eu gostaria de deixar bem ressaltado que, quando eu falei lá no início da oração, você falou que é a última, me permite falar um pouquinho, eu fiz uma oração para que Deus, né, nosso Pai, pudesse me auxiliar para que eu pudesse fazer ser entendido. Se eu não conseguir, mas que Ele pudesse tocar no coração de quem nos está ouvindo. Porque o que eu acho que o mais importante não é o que eu estou falando, mas é a mensagem que o Mestre nos trouxe, que é a mensagem do Pai. Tá? O Carlos, ainda acho que ainda tem um tempinho. Deixa eu te perguntar. Eu não sei se eu perdi a resposta. Em relação à questão de prorrogar esse tempo que a gente tem aqui, você me respondeu? É possível? É possível sim. E muitas vezes a espiritualidade, e tem uns livros de André Luiz, que ele fala lá que tem uma companheira que já estava planejado o desencarne dela, mas pelas condições do ambiente, pelo trabalho que ela desenvolvia, deram mais um tempo para ela, porque precisava desse tempo dela permanecer no corpo mais algum tempo. Então, eles fizeram um trabalho dando mais vitalidade àquele corpo para que ele pudesse, né? Porque naquele período a vitalidade, né, aqueles fluidos estavam predeterminados naquele momento, mas eles foram e fizeram o tratamento para que ela desse mais um tempo. André Luiz traz isso muito claro nas suas obras. O Chico Xavier também teve isso? Teve alguma coisa a esse respeito? Parece que ele também era... Eu não sei. Pode que sim, né? Porque o trabalho que ele fez foi um trabalho maravilhoso, então a espiritualidade pode ter aproveitado e dado mais um tempo aqui com ele aqui na Terra. Mas eu não posso te afirmar. Eu não tenho certeza se eu ouvi falar se era ele, se não era. Mas, enfim, então tá. Então aqui nós já está terminando. Tem mais 2 minutos? Tem mais 2 minutos? Tem. Porque quando você falou de oração, e eu estou recordando um livro, e ele traz uma parte muito importante que eu já tinha até marcado, né? Eu gostaria de ler rapidinho. Claro, de ler onde eu li.
Eu ia pedir para você fazer um encerramento com uma oração, então você aproveita para fazer. Você finaliza com a sua oração? Eu só vou avisar, convidar as pessoas a assistir a live da próxima quinta-feira, que vai ter um tema específico, vai ser sobre mediunidade e obsessão, quinta-feira, 7h30, com o Rogério. Ah, Aí você pode. excelente aí, ó. Muita coisa Vai ser para estar. legal, né? É uma questão assim, vai ter muita. Acho que tem muitas dúvidas e muitos questionamentos. É, todo mundo pode perguntar, todo mundo inclusive os trabalhadores da casa, quem quiser fazer perguntas, aproveitando que nós não estamos tendo cursos, né, específicos, não estamos podendo estudar, é um momento de suscitar algumas questões que podem ser discutidas na próxima quinta-feira. E aí você fica à vontade para encerrar com a sua oração. Tá. Nós não podemos esquecer que a pergunta é muito importante. É tão importante que Kardec só fez 1.019 perguntas, né, para os espíritos. Tá? Bom, vamos lá. A prece é a expressão mais alta da comunhão das almas. Considerada sob esse aspecto, ela perde toda a analogia com as fórmulas banais, os recitativos monólogos do uso. Para se tornar um transporte do coração, um ato da vontade, pelo qual o espírito se desliga das servidões da matéria, das vulgaridades terrestres, para recrustar as leis, os mistérios do poder infinito, e a ele submeter-se em todas as coisas. Pedi e recebereis. Tomada nesse sentido, a prece é o ato mais importante da vida. É a aspiração ardente do ser humano que sente sua pequenez e sua miséria e procura, pelo menos um instante, pôr as vibrações do seu pensamento em harmonia com a sintonia eterna. Esse é o momento, então, de nós colocarmos a nossa sintonia, o nosso pensamento. É importante que nós fechemos os olhos, né, para que a gente desligue um pouco desse campo material e nos percebamos e como a gente não tem toda a imagem de Deus, nós buscamos Jesus, né? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecemos imensamente ao nosso Pai por esse instante de trocas de ideias, rogarmos a Ele que Ele possa tocar em cada coração que esteve conosco nessa noite. Com isso, mestre amigo, nós te agradecemos imensamente por tudo que tem e por todas as oportunidades nos oferecidas. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, viu, Carlos? Passou rapidinho, né? Vontade de Muito continuar. rápido, né? A gente, Mas, então, vamos continuando aí. E amanhã, né? Amanhã não, amanhã é sexta. Sábado, às 2h, tem mais uma reunião pública, né? Virtual, né? Mais uma live. A terça-feira, às 20h. E quarta-feira, aula de psicoeducação, às 7h. E na próxima quinta, outra live de perguntas e respostas. Gente, muito obrigada a todos vocês. Boa noite a todos. boa noite a todos.